Glória a Deus. Nós vamos, queridos, abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, e versículo 13. A preciosa palavra de Deus nos diz assim: por fim, oramos para que Deus, que nos dá esperança, encha vocês de alegria e de paz. Aleluia. Encher você de alegria e de paz. Como? Por meio da fé que vocês têm nele. Para quê? A fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o título desta mensagem é Restaurando a Esperança. Nós temos trabalhado todos os domingos dentro de uma palavra que nos foi revelada pelo Espírito Santo para este ano de 2017. No culto de passagem de ano, nós recebemos a palavra do Senhor dizendo-nos de que este ano de 2017 é o ano da esperança. Não de uma esperança simples, mas de uma esperança viva, uma esperança que não nos deixaria decepcionados ou frustrados. E o texto de hoje diz que essa esperança, ela aumenta, ela cresce, ela é ampliada, ela é multiplicada pelo poder do Espírito Santo. Então não importa se a sua esperança é pequena, ou se a sua esperança é quase imperceptível, a ponto de você falar: eu não sei, eu não tenho mais esperança. O que importa é que essa esperança minúscula, microscópica que você tem, essa esperança pode ser aumentada, pode ser ampliada, pode ser multiplicada, pode ser agigantada pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz, repetidas vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É por isso que durante o culto, como já foi orado aqui pelo pastor Luciano, numa intercessão a nosso favor, nós devemos, queridos, estar atentos a todos os movimentos do culto, a todos os movimentos da igreja, para que não passe despercebida nenhuma única palavra ou frase que o Espírito Santo falar à igreja. Por isso, nós precisamos estar atentos, alertas, ouvidos abertos, antenados. E se alguém cutucar você, você fala: depois. Não olha para o lado dele, não. Fala sem olhar. Fala: depois. Agora não. Agora eu quero ouvir o que o Espírito Santo... Isso, fala para ele. Agora não, agora não. Agora eu quero ouvir o que o Espírito Santo vai falar à igreja. Porque quando nós recebemos uma palavra espiritual, essa palavra é para que nós nos apropriemos dela. É para que nós façamos dela um valor espiritual, porque esta palavra é uma palavra concreta. Pegue nela, olhe para ela, cheire essa palavra. A palavra de Deus é algo concreto. E a partir do conhecimento da palavra revelada, passe a pensar e a agir na busca da concretização daquela palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa,
sobre o seu futuro. Oh, glória a Deus. A palavra revelada, irmãos, pelo Espírito Santo, é uma palavra de autoridade, é uma palavra de poder. Ela já existe no plano de Deus, mas Deus nos entrega esta palavra para que nós possamos moldar o nosso comportamento diante daquilo que pela grande misericórdia do Senhor nos foi revelado pelo Espírito Santo. E tendo a revelação, quando você tem a revelação, você pode andar no Espírito, você pode andar no caminho apontado pelo Espírito Santo, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Isto significa andar no Espírito e não segundo a carne. O que é andar segundo a carne? Andar segundo a carne é andar segundo os sentidos naturais do corpo humano, a visão, a audição, tato, olfato e paladar. É andar segundo a nossa intuição, segundo os nossos instintos. É aquela famosa frase: e tanto a carne como Satanás tem enganado muitas pessoas com essa famosa frase que eu vou falar para vocês: eu não estou sentindo. Ou eu estou sentindo. Você está sentindo pela sua intuição. Você está sentindo pela sua experiência. Você está sentindo pelos dados, pelos gráficos. Ou você está sentindo pela revelação do Espírito Santo. É um sentimento do coração? É um sentimento da intuição? Ou é uma revelação do Espírito Santo? Agora, andar segundo o Espírito é deixar-se ser guiado pela voz do Espírito Santo, pela palavra de Deus, ainda que isso contrarie o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos sentindo. Isso é andar no Espírito. Não é pelo que eu estou sentindo, é pelo que o Espírito Santo disse. É pela revelação da palavra de Deus e não pelo que eu estou sentindo. Deus, irmãos, fez o ser humano, conforme nós já falamos, dotado desses 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E esses 5 sentidos nos dão capacidades para que nós possamos interagir com o mundo que está à nossa volta. Interagir com pessoas, com objetos, com luzes, com cores, com fenômenos climáticos, como frio, calor, com sabores, enfim, com cheiros, etc. E Deus dotou o corpo humano de determinados órgãos especiais para isso, funções especiais para isso, e essas sensações, elas são capturadas e são enviadas para o cérebro, utilizando uma complexa rede transmissora de neurônios, que são os chamados neurotransmissores, que fazem parte do sistema nervoso. E então, essas sensações são enviadas para o cérebro, e o cérebro faz o reconhecimento dessas sensações, a interpretação dessas sensações que são enviadas pelos sentidos do corpo. E o cérebro, que está em conexão com a mente, faz o processamento disso tudo, e a partir daí nós tomamos decisões e agimos. O cérebro, irmãos, que é esse órgão do corpo,
Isso está muito bem explicado por ramos da medicina de ponta, principalmente a psiconeurologia, traz uma explicação muito densa a esse respeito da conexão do cérebro com a mente. E a partir daí, uma reação ou uma ação será tomada de acordo com os critérios estabelecidos na alma. A mente faz parte da alma, e alguns até dizem que a mente é a sede da alma. A Bíblia aponta-nos que a alma é composta de 3 partes: mente, vontade e emoção. Assim como também o ser humano é também composto de 3 partes distintas: o corpo, a alma e o espírito. São 3 partes distintas que não se misturam, mas se completam. Tanto que, para que a pessoa tenha um crescimento integral, um crescimento equilibrado, ela precisa ter atenção igual pelo corpo, pela alma e pelo espírito. Quando isso não acontece, há um crescimento desconforme, quer seja do corpo, quer seja da alma e até mesmo no tocante a questões espirituais. Em tudo nós precisamos ter equilíbrio. A mesma atenção que você dá para o seu corpo, tem que dar para a sua alma e tem que dar também para o seu espírito. Os 3 precisam de atenção, precisam de alimentação, precisam de cuidado e precisam de nutrição. Mas vamos olhar para a alma. Como disse, a palavra de Deus aponta-nos que a alma é composta de 3 partes: a mente, a vontade e a emoção. E a mente é uma função da alma, onde estão localizados o conhecimento, onde está também localizado o saber e o lembrar. Porém, cérebro e mente estão interrelacionados, de maneira que um influencia o outro. Há uma interdependência entre o corpo e a alma, como já disse, e também entre o cérebro e a mente. Isso pode ser mais bem entendido, irmãos, com uma famosa metáfora. E os irmãos que têm celulares, ou têm tablet ou computador, vai entender muito bem isso. O cérebro seria o hardware, a máquina, os componentes do seu celular, smartphone, tablet ou computador. E a mente seria o software. Como vocês sabem, você instala uma funcionalidade no seu smartphone, ou no seu computador, ou no seu tablet, que não é algo material. Você baixa de algum lugar, ou você coloca um CD, um DVD, um pendrive, e instala um aplicativo, que é um composto de números, de algoritmos, de combinações. Isso é a mente. Porém, o hardware, que é a sua máquina, deve existir de uma maneira interrelacionada com o software. E nós podemos dizer que sem o computador, ou sem o telefone, não adianta você ter um aplicativo para
smartphone, se você não tem o telefone ou o computador. Da mesma maneira, o cérebro depende da mente para ter uma funcionalidade. Sem o cérebro, a mente não pode existir. E também podemos dizer que sem a mente, uma manifestação perfeita do cérebro não poderá existir. Poderíamos dizer então que o cérebro e a mente é a nossa central de processamento de dados. É a nossa central de processamento onde reside a nossa capacidade intelectual, a nossa habilidade de pensar, de ponderar, de raciocinar e de chegar a conclusões lógicas. E é exatamente aqui que entra o nosso entendimento racional, que é a razão. A razão, irmãos, desempenha um papel importante na vida do crente. E a razão não deve e não pode ser desligada. Até mesmo no recebimento de informações espirituais, nós precisamos estar com a nossa razão ligada, porque o espírito é sujeito ao profeta. Às vezes o Senhor dá uma profecia, mas não é uma profecia pública. É uma profecia que deve ser levada em caráter privado para o destinatário. E não falada aos quatro cantos, para todos ouvirem. Isso também se aplica no culto, porque o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 12 e versículo 1, diz que o nosso culto tem que ser apresentado ao Senhor de uma maneira inteligente e de uma maneira racional. A ponto da palavra de Deus falar em culto, onde alguém presente apresenta um sacrifício, tipificado como sacrifício, nominado como sacrifício, mas qualificado como sacrifício de tolo. Então, o nosso culto tem que ser apresentado ao Senhor de uma maneira inteligente e de uma maneira racional. Todavia, irmãos, às vezes, a razão pode interpor-se como um obstáculo, ou como um fator limitador da ação de Deus na vida de uma pessoa, se a sua mente, os seus processos mentais, a sua forma de raciocinar e de concluir, não estiver sob o domínio do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, ele fala a esse respeito em duas escrituras, dentre outras. Mencionamos a primeira em Filipenses capítulo 4 e versículo 7. Onde o apóstolo escreveu: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a segunda, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, que diz: Segundo Coríntios, eu acho que eu deixei de colocar, coloquei. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Em outra tradução diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Numa outra tradução diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos e amados irmãos, agir racionalmente é duvidar do que Deus faz e questionar a sua palavra por processos de racionalização humana. Racionalização humana não ajuda em nada alguém. Essa pessoa está condenada a ser um raquítico na fé. Mas Deus quer curar você. Deus quer arrancar você desse raquitismo espiritual, para que você cresça. Somente aquele que confia e crê que Deus faz, e que Ele sabe o que faz, e que Ele sempre faz, e que Ele sabe quando deve ser feito, e que tudo o que Ele faz é para o nosso bem, e Ele faz de uma maneira absolutamente correta, absolutamente perfeita, ainda que seja contra aquilo que nós nominaríamos como, este é o meu objetivo. Nós precisamos entender que tudo quanto Deus faz, mesmo que nós no presente não compreendamos, mesmo que no presente nós olhemos e digamos, isso está na contramão do que eu estou fazendo. Foi Deus que fez? Foi. Então, espere, porque em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nas duas últimas quintas, nós pregamos mensagens a respeito de entendendo coisas más. Porque Deus vai agir de uma maneira tal que até mesmo aquelas coisas más, até mesmo a macumba que foi feita contra um servo, uma serva de Deus, Deus vai pegar aquilo e vai transformar em bênção. Aleluia. Não tenha medo. Deus está trabalhando a seu favor. Quando alguém faz um mal para você, este mal causa um despertamento em Deus. E Ele começa a dar ordem aos anjos a seu favor. Oh, glória a Deus! E Ele começa a dar ordem aos anjos a seu favor. Aleluia, aleluia. E há um despertamento muito grande na sua vida e em tudo que lhe diz respeito. Agora, o mais importante é que o Espírito Santo, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos assistir, porque o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Os discípulos tinham Jesus perto deles para falar, Senhor, aumenta a nossa fé. Você tem o Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas. Fale com Ele. Porque o Espírito Santo quer nos ajudar na hora que nós precisamos colocar em prática essa confiança irrestrita em Deus. Porque é pelo poder do Espírito Santo que esta esperança, essa microesperança, cresce e se torna transbordante. Porque, queridos irmãos, pode ser que nós trazemos abatimentos
traumas, experiências negativas em nossa alma, e essas experiências dificultam o nosso crer agora. Como tenho falado, irmãos, em outras oportunidades, para o crente, a esperança mais importante é a nova vida pela ressurreição de Jesus, conforme afirmado em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 3. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma vida cheia, uma nova vida, pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Aleluia. Essa nova vida, queridos, é uma herança, é um patrimônio, é um direito que nós temos, e ela está guardada no céu para cada um de nós. Porém, existem outras esperanças, outras boas esperanças, e cada um de nós podemos ter todas essas esperanças, e elas também podem se tornar esperanças transbordantes pelo poder do Espírito Santo. Eu alinhavei algumas delas. Vamos acompanhar. Amar mais a Deus. Amar mais a sua família. Amar mais a sua igreja. Amar mais a outras pessoas ou a alguém em particular. Restaurar uma amizade perdida ou um amor perdido. Ser curado de uma doença. Vencer um pecado. Vencer hábitos ou vícios crônicos na vida. Coisas que a pessoa detesta, mas que não consegue vencer. Arranjar um novo trabalho. Deslanchar a sua carreira profissional. Quitar as suas dívidas. Comprar a sua casa própria. Reiniciar os seus estudos. Ganhar um amigo para Cristo. Ou alguém de sua família para Cristo. Ver um filho pródigo voltando para a casa do pai. E tudo aquilo que está na sua lista. Fizemos a lista. E tudo aquilo que está na sua lista. Eu quero lhe dizer que qualquer que seja a sua esperança, seja de coisas espirituais ou de coisas materiais, essa esperança pode aumentar. Aumentar pelo poder do Espírito Santo. O que é aumentar? Aumentar é acréscimo. É um acréscimo que acontece por adição ou soma, ou acontece por multiplicação. Eu gosto muito desse fator de multiplicação. Glória a Deus. Quanto mais que o Senhor multiplica o que não existe. Pelas leis da química, você precisa ter para poder passar por algum processo. Com Deus, Ele multiplica aquilo que não existe. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Zero vigor. 0 centavo. 0 saúde. E Ele aumentando a saúde. E Ele multiplicando a saúde. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Enfim, irmãos, essas operações realizadas pelo Espírito Santo não são operações limitadas, pelo contrário, são operações que podem ir ao infinito.
Quando o Espírito Santo encontra um ambiente, um coração, um lugar, uma família, uma casa, uma empresa, uma igreja, onde ele possa operar 100%, não há limites para o que o Espírito Santo pode fazer no meio, naquele ambiente. Imagine os irmãos, se nós entrássemos aqui nesta igreja em um processo de santificação total e buscássemos o Espírito Santo de uma maneira plena, de uma maneira maluca. Imagine os irmãos se nós tirássemos toda a contenda, toda a inveja, todo o mal querer do nosso meio. Imagine se esse milagre acontecesse antes do arrebatamento, o que aconteceria aqui? Agora, eu admito que isso é difícil, é querer muito. Eu admito que é querer muito. Mas, onde o Espírito Santo encontra um ambiente, ele age sem limites. E aqui nós estamos falando do aumento da esperança pelo poder do Espírito Santo. E aqui vem uma pergunta que eu já fiz domingo passado. Na sua vida, você tem trabalhado com desejos ou com esperanças? Trabalhar com desejos, irmãos, leva a pessoa a uma viagem, leva a pessoa a devaneios, leva a pessoa a um conto de fadas. O desejo é bom? É bom. Até porque pode ser um bom desejo. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e pode ser que um desejo esteja incluído nesta cota de tudo que é verdadeiro, de tudo que é honesto, de tudo que é justo, de tudo que é puro, de tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Pode ser que o desejo esteja enquadrado nesses itens. E um bom desejo pode produzir esperança? Pode. Porém, é uma esperança que pode se tornar realidade ou não se tornar realidade. Vai depender das circunstâncias, etc, etc, etc. Então, a esperança decorrente de um desejo, de uma expectativa, é uma esperança que pode trazer frustração. É uma esperança que pode deixar a pessoa decepcionada. Agora, quando a pessoa tem uma esperança produzida pelo Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, sonhos, visões, profecias, revelações. Ou quando o desejo, que era uma esperança, desejo, foi transmudado em esperança, certeza, pelo poder do Espírito Santo, conforme nós já aprendemos aqui. Essa esperança, irmãos, ela é uma esperança que cresce e que se agiganta pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança pode se tornar maior do que você. Agora, o que significa desejo? Eu fui olhar no dicionário Aurélio da língua portuguesa e o dicionário nos dá os seguintes significados para desejo, que é classificado gramaticalmente como um substantivo abstrato. Você que vai fazer vestibular, que vai fazer concurso, anote aí. Desejo é um substantivo abstrato, mas não fique só aí não. Chegar em casa, pega aí um livro de gramática e dá uma olhadinha, estuda. Mais do que estuda, decore a classificação dos substantivos. Tá ok? Decora. A classificação do substantivo o Espírito Santo também revela o que vai cair no vestibular, o que vai cair no concurso. De acordo com o dicionário, desejo é, primeiro, ato ou efeito de desejar. 2, vontade de possuir ou de gozar. 3,
anseio, aspiração. 4, cobiça, ambição. 5, vontade de comer ou beber. 6, apetite sexual. E 7, popularmente, na gravidez, vontade exacerbada de comer e ou beber determinadas coisas. Um desejo, irmãos, é uma esperança relativa. Mas como já falei para os irmãos, é uma esperança que pode falhar. Tanto no folclore, como também na ficção, nós vamos encontrar várias histórias e contos com desejos. Na ficção, um desejo é um pedido ilimitado daquele que pede ver concretizado aquele desejo. Um modelo poderia ser o livro de 1001 Noites, especialmente o conto de Aladim. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Quantos conhecem? Há muitos. Era uma vez um jovem de nome Aladim, filho de um pobre alfaiate que vivia numa cidade da China. Quando seu pai morreu, ele era muito jovem, e a sua mãe teve que fiar algodão dia e noite para sustentá-lo. Um dia, quando tinha 15 anos, e assim continua este conto, tendo em seu enredo Aladim e o gênio da lâmpada. Na ficção, irmãos, geralmente, o desejo é realizado por um espírito, por um gênio, por uma entidade, como o exemplo da lâmpada de Aladim, ou uma outra história que envolve o chamado selo de Salomão. Ainda relacionado com desejos, há também o costume de jogar uma moeda nas águas de um rio, de um poço ou de uma fonte, enquanto se fala o desejo. Esse costume, ele veio da antiguidade, da Idade Média. Acreditava-se que a água abrigava espíritos ou divindade, e que aqueles espíritos ou divindades tinham colocado a água ali, e que a água era um presente dos deuses. Uma vez que a água era a fonte da vida, e as pessoas acreditavam que os espíritos que moravam ali, naquele poço ou naquela fonte, lhe concederiam um desejo se elas pagassem um preço. Então, depois de proferir o desejo, elas jogavam as moedas no poço. Por incrível que pareça, irmãos, essa tradição de jogar moedas de 1 centavo, de $1, em lagos e fontes, ainda existe. E as moedas, então, são colocadas ali como presentes para que aqueles espíritos ou aquelas divindades que moram ali naquele poço ou naquela fonte se tornem apreciadas com aquele presente e realize o desejo. Cuidado quando você estiver viajando e todo mundo do seu grupo joga 1 centavo lá na fonte, e você também, para não ficar por fora, você não tem? Está aqui, joga o seu. Olha lá, um salve remido pelo sangue de Jesus, jogando uma moeda para o espírito, ou a divindade, entre aspas, que mora ali naquela fonte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, irmãos, na Bíblia, nós temos uma palavra diferente para os nossos sonhos, visões, metas, objetivos.
intenções, desafios, nós temos uma palavra diferente para que os nossos sonhos sejam ancorados. Essa palavra é esperança. Então existe uma diferença entre desejo e esperança. Aleluia. Vamos explorar mais a esperança para ver a diferença. Primeiro, esperança não é algo que temos naturalmente. Esperança é algo sobrenatural. Ela é dada e ela é ampliada pelo Espírito Santo. Há uma questão, irmãos, que tem sido feita por muitas pessoas. É uma pergunta: existe alguma esperança? É comum as pessoas se perguntarem a si mesmas e também perguntarem aos outros: existe alguma esperança? Essa pergunta está sendo feita, verbalizada ou interiorizada por jovens, por pessoas de meia idade, por pessoas mais velhas. Esta pergunta está sendo feita pelos milhões de desempregados na nossa nação. Essa pergunta está sendo feita pelos empresários, porque as suas empresas estão fechando no vermelho. Esta pergunta está sendo feita pelas autoridades da segurança pública, que não têm o controle. Esta pergunta está sendo feita por economistas, por donas de casa. Existe alguma esperança? Nós poderíamos falar do pavor, do grito, da natureza. Como está escrito aqui que a natureza gemeria pelo esgotamento da camada de ozônio e do aquecimento global. As pessoas também se perguntam: existe alguma esperança? Com medo de uma guerra nuclear. E se os terroristas conseguirem uma ogiva nuclear, uma arma nuclear? O que vai acontecer? Ouvimos falar de doenças incuráveis, a AIDS, a gripe suína e o efeito mortal dessas doenças sobre as vidas. E é uma lista também, irmãos, que seguem e as pessoas perguntam, e nós também perguntamos: existe alguma esperança? Obviamente, nós estamos aqui nesta igreja, nós sabemos a resposta para esta pergunta. A resposta é sim, existe. Existe esperança para o Brasil? Existe esperança para o mundo? Existe esperança para você? A resposta é sim para a sua família. É sim para a sua empresa. É sim para a igreja. Sim, existe esperança. Mas nós precisamos parar e esclarecer esse sim. O primeiro ponto a ser considerado é que a esperança, ela não pode ser humanamente induzida, humanamente produzida, humanamente realizada. Eu não posso me dar esperança por mecanismos do pensamento positivo, por mecanismos de neurolinguística, pela captação de boas energias. Não existe qualquer outra ferramenta humana que possa produzir esperança. Então,
Diferentemente do desejo, a esperança não é um pensamento ilusório, não é um anseio. A Bíblia diz que a esperança não nos leva a frustrações e a decepções na vida. O desejo, quando as expectativas não são atendidas, quando todas as portas se fecham, o desejo frustra, desaparece e invariavelmente a pessoa entra em algum tipo de tristeza, de frustração e de depressão. A esperança também, irmãos, não é simplesmente um otimismo alegre. A esperança produz uma atitude otimista. Mas uma atitude otimista não é substitutivo da esperança. O otimismo não se baseia nas promessas de Deus. O otimismo que se baseia na experiência, no pensamento, no poder, na probabilidade. Esse otimismo, ele desaparece quando surgem as decepções e os ventos contrários. Com a esperança é diferente, irmãos. Porque a esperança, ela tem a sua gênese, ela tem o seu vetor, ela tem o seu ponto de partida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Somente o Espírito de Deus é que pode produzir essa esperança e depois fazer com que essa esperança se agigante e aumente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vida de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder do sangue de Jesus, a ressurreição de Jesus, e Ele assentado agora à destra do Pai, é a razão da nossa esperança. Então Jesus, Ele é a gênese da esperança, é o princípio da esperança, é o fundamento da esperança, é o único que pode dar para o ser humano essa esperança duradoura, essa esperança que não decepciona. Agora, essa esperança, ela vem a nós, não pela nossa própria santidade, não pelo nosso próprio merecimento. Essa esperança vem a nós, simplesmente por termos um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento, você passa a ter direito a essa esperança. Conhecer a Deus em um nível pessoal lhe dá o direito de ter essa esperança. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu já estou concluindo e quero fazê-lo com uma pergunta que nós devemos responder com muita franqueza. Como cristãos, em que ou em quem temos colocado a nossa esperança? Vamos responder isso com sinceridade. Onde está a nossa esperança? No sistema mundial?
no governo, no exército, no Estado, na igreja, no culto da igreja, em dinheiro, em pessoas, em pregadores, nos pais, em família, em cônjuge, no emprego, na saúde, em amigos influentes, em quem temos ou estamos colocando a nossa esperança. Se isso tudo desaparecesse, você ainda teria esperança? Você ainda teria esperança? Se isso tudo desaparecesse do seu existir, e ao abrir dos seus olhos, não existisse nada disso a seu favor. Há um programa cristão, irmãos, de 12 etapas de recuperação. E o primeiro passo desse programa é admitirmos que a nossa vida está fora do nosso controle. E nós mesmos reconhecermos que somos impotentes para mudá-la. O texto de Romanos capítulo 7, versículo 18, fala diretamente sobre esta situação de vida. Veja o que o apóstolo diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o passo número 1 é o nosso quebrantamento. É o reconhecimento da nossa incapacidade de fazer, de corrigir-nos. O segundo passo nos centra no nosso poder superior, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem o poder de restaurar a minha vida, a sua vida, e de reparar a sua situação. Ninguém poderá ajudar você, só Jesus. Então eu tenho que chegar à conclusão aqui, que eu não consigo me consertar, mas Cristo é aquele que é capaz de me colocar no caminho correto. E aí, não importa o que tenha acontecido na sua vida, por causa das drogas, por causa do álcool, por causa da imoralidade. A despeito de tudo, você pode ter uma esperança viva. Eu posso ter uma esperança viva. E o mais maravilhoso, irmãos, é o que está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 13, que diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse texto, numa outra tradução, diz assim: Deus está operando em vós, para vos tornar dispostos e capazes de obedecê-lo. Podemos aplaudir o Senhor? Glória a Deus! O trabalhar de Deus é belo. Ainda que haja em mim uma fraqueza espiritual, ainda que eu não encontre palavras, ou uma só palavra para dirigir uma oração a Deus, a palavra está dizendo que Deus está operando em vós, em mim e em você, para vos tornar dispostos e capazes de obedecê-lo. E isso progride para o passo número 3, que envolve a decisão de deixar que Deus seja o responsável pelas nossas vidas. Eu finalizo com o texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus,
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma maneira, meus amados irmãos, sensata de servir a Deus, mas nós devemos tomar a decisão de deixar que Deus trabalhe, para que a nossa vontade seja transformada, para que a sua vontade, que é feita no céu e é feita na terra, seja realizada em nossas vidas. Vontade que está escrito aqui, que é boa, agradável e perfeita. Eu quero lhe dizer que nesta noite Deus quer restaurar a sua esperança. E não importa quantas vezes Deus já restaurou a sua esperança e você perdeu a esperança. Eu estou falando para pessoas que Deus já restaurou a esperança mais de 1000 vezes. Mas eu tenho que falar para você nesta noite que Deus não se cansa de trabalhar a seu favor. Ele é longânimo. E esta noite é mais uma oportunidade aberta pelo Espírito Santo para que a sua esperança seja restaurada, mais do que restaurada, para que a sua esperança seja multiplicada, aumentada, ampliada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir que todos, por favor, se coloquem de pé. Se você deseja essa esperança que ultrapassa o quebrantamento, essa esperança que ultrapassa a desesperança, ultrapassa a dor, essa esperança que nunca vai deixar você decepcionado, essa esperança que vai colocar você de volta no caminho correto, essa esperança que é uma esperança verdadeira, que é uma esperança infalível. Ceda a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Ele pegará os pedaços quebrados da sua vida, colocará os pedaços quebrados de sua vida em ordem. Ele quer fazer isto hoje. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nesta igreja, crendo que o Senhor teria uma palavra para nós nesta noite. Uma palavra de cura, uma palavra de saúde, uma palavra de libertação, uma palavra de renovação, uma palavra que nos colocaria em uma nova trajetória, uma palavra que nos colocaria em um novo olhar, em um novo pensar, em um novo raciocínio. Oh, aleluia. Uma palavra transformadora para as nossas vidas. Então nós recebemos a tua palavra, e nós pegamos a tua palavra, e nós nos apropriamos da tua palavra, e nós comemos a tua palavra. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Há pessoas que estavam naquela condição, mais de 1000 vezes já tiveram a esperança restaurada, mas perderam a esperança. Mas nesta noite, este fio de esperança, essa micro esperança que os fez vir a este lugar, há de ser ampliada, aumentada, multiplicada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Por favor, levante a sua mão. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ori machori kamaha. Leiri kamachori anderi kamaha. Toca, Senhor, poderosamente. Lori machori kanderi maha. Oh Espírito Santo, começa algo novo em minha vida, a começar por mim.
na nossa igreja, na nossa denominação, na nossa cidade, no nosso país. Começa a se orar algo novo. E amplia, multiplica, centuplica. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, Espírito Santo, amplia, aumenta. Oh, aleluia, aleluia. O Espírito Santo quer que você seja mais ativo, seja mais ousado, faça coisas que você nunca fez, vá onde você nunca foi, cante como você nunca pregou. Aleluia. Pregue como você nunca pregou. Faça o que você nunca fez. Empreenda. Realize. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, restaura, restaura, amplifica, aumenta, multiplica, Espírito Santo.